Meu querido ouvinte, louvado seja Deus, muito bom dia para você, bom dia, J. Oliveira, bom dia você que me acompanha pela Rádio Santa Cruz, pela Rádio Estilo FM e também pela internet, pelo nosso canal GG Padre no YouTube. Seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer estar aqui com você e rezar com você todos os dias. Hoje, dia de Santo Agostinho, doutor da Igreja, um dos santos muito importantes na história da Igreja, e nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Mas agora nós vamos começar com o Santo Evangelho. É a palavra de Deus, é o Evangelho que está no ar. E o Evangelho que está no ar é tirado de São Mateus, capítulo 23, de 27 a 32. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, não tem nada pior quando o mal vem disfarçado de bem. Porque quando você sabe que uma coisa é má, a outra coisa é boa, é fácil de decidir. Mas e quando o mal vem num pacote de bem? Vamos dar um exemplo. Recentemente nós vimos aí nos meios de comunicação o esforço das autoridades lá em São Paulo para controlar aquela situação lá na chamada Cracolândia. E aí descobriram que havia agentes públicos, pessoas que eram pagas para trabalhar para a população, recebendo propina de comerciantes ou fazendo receptação de produtos, ou mesmo comércio de drogas. Aí é duro. Sabe por quê? A autoridade, o policial, a guarda municipal, a autoridade, ela deve estar a serviço da população, porque ela recebe para isso. E aí ela se coloca contra a população. Esse é o verdadeiro sepulcro caiado. Porque você pensa que é uma coisa e é outra. Você pensa que ele vai te defender e ele está acobertado pela lei e ele vai te prejudicar. É o chamado miliciano, né? É o militar que se corrompeu, é o miliciano. Então vejam bem, o mal, quando vem com a cara limpa, é fácil de ser percebido. O bem, igualmente. Mas quando ele vem mascarado de bem, aí é muito difícil. É o que Jesus está falando no Evangelho de hoje, a respeito dos fariseus e dos mestres da lei. Jesus os chama de sepulcros caiados. Por fora tão pintados, tão branquinhos, tão bonitinhos, mas por dentro cheio de podridão. Veja bem, é preciso tomar cuidado com isso,
para a gente não viver uma religião de aparência. Porque diante da população, os fariseus, os mestres da lei, eram vistos como autoridades, eram chamados guias do povo e, no entanto, acabavam virando a casaca. Isso aí é muito complicado, né? Pode acontecer ainda hoje, até conosco mesmo. O nome para isso é hipocrisia. A hipocrisia, você é o lobo com pele de cordeiro, né? O lobo com pele de cordeiro. Mas vamos falar um pouquinho sobre Santo Agostinho? Santo Agostinho nasceu na África em 354, no norte da África. Teve uma juventude muito tumultuada. E não era porque ele era má pessoa, não. É porque ele não via, ele era muito inteligente, ele não via como conciliar razão e fé. Ele não sabia como conciliar Cristo e a igreja. Então, para ele eram duas coisas separadas, não dava para conciliar, para juntar. E até que com 33 anos, ele se converte. Para a alegria da sua mãe, nós falamos aqui ontem sobre ela. A oração de mãe tem força, né? Certo. Ele se converte por causa dos calos no joelho de Mônica, sua mãe. Muitas vezes nós não temos a perseverança de Santa Mônica, não, né? A gente desiste muito rapidamente, a gente pede, depois fala, Deus me esqueceu, Deus não quer saber de mim, Deus não me ajuda. Alguns chegam até a dizer, Deus não existe, porque eu pedi, rezei e não alcancei. Eu pergunto, você rezou 30 anos? Certo? Você rezou 33 anos, como Mônica rezou? E aí Santo Agostinho se transformou num doce de pessoa, né? Muito mais do que um cristão fervoroso, um católico fervoroso, ele se transformou num grande santo, doutor da igreja. Então hoje nós vamos pedir a bênção de Santo Agostinho para cada ouvinte, para cada mãe desesperada e com os filhos, e para cada pessoa que está angustiada buscando a verdade, e às vezes buscando em lugar errado, e por isso não costuma encontrar a verdade. E vamos atender também às nossas preces. Eu quero rezar para os aniversariantes do dia, Auxiliadora Maria de Assis Torres da Silva, lá do Recanto, Celina Maria da Silva Couto da Providência, Isaac dos Santos Nepomuceno, do bairro das Graças, João Rodrigues de Moraes, do Dom Bosco, José Augusto Lúcio, do São Pedro, Maria Vilma Naves, de Carneiros, Simone da Conceição Gabriel, de Ascensão, Cirleide Souza Clementina, de Onça de Pitangui, Valquíria Aparecida Vilaça Martins, do Novo Horizonte, Vilma Rosângela Guimarães, dos Santos Dumont. Hoje, gente, tem a missa lá no São Judas, né? Tem a celebração lá na Ponte Alta, e o diácono Marcelo, da Arquidiocese de Belo Horizonte, vai estar celebrando lá com a comunidade às 7h30 da noite. Você é nosso convidado, tá? A partir do dia 30, sexta-feira, o nosso programa vai ser mais curtinho no rádio, por causa do horário eleitoral. Então, nós vamos começar no rádio às 7h10 ou 6:50, ainda vamos decidir isso aqui, e ao meio-dia, 12h10, porque o programa político, programa eleitoral, ele vai entrar no ar, são 10 minutos, serão 10 minutos, ele vai entrar no ar 7 da manhã e meio-dia. No YouTube, nós vamos continuar com o programa normal. No rádio, nós vamos estar mudando, tá? Então, 7h10 na parte da manhã e 12h10. No mês de setembro, o nosso bispo Dom Giovanni vai apresentar um programa aqui todos os dias ao meio-dia, se Deus quiser. E a partir de outubro, a partir do dia de Nossa Senhora do Rosário, ele é devoto dela, né?
ele vai estar começando um programa no sábado e vai ser reprisado aos domingos, tá bom? Fica aí o convite, então, para você acompanhar tudo aqui nas nossas emissoras, tá bom? Grande abraço para você. Deus te abençoe e proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido ouvinte, fique com Deus.